Como vencer a frieza espiritual? Essa tem sido a dificuldade de muitas pessoas aí que estão servindo a Deus ou que estão aí começando, tentando caminhar com Cristo e volta e meia se sente fraco e não sabe muito bem como lidar com isso. Então esse vídeo é para você. E no vídeo de hoje vamos falar sobre algo que todo mundo aí, todo cristão já passou por isso, está passando, vai passar em algum momento, pela dificuldade de buscar a Deus. Vai passar aí pela frieza espiritual. E eu quero te ensinar a como vencer isso, porque é uma coisa, gente, que uma hora tu vai se deparar com isso. Mas a gente tem que desenvolver mecanismos para vencer essa frieza. Tem pessoas que começam ali a vida com Deus, oram, leem a Bíblia, seguem a sua rotina espiritual, conseguem conciliar com outras coisas, mas no meio do caminho vai enfraquecendo e para com tudo mesmo, ou anda devagar, quase parando. Porque nós somos seres humanos e nós somos instáveis. Vai ter hora que tu vai estar muito crente, vai estar muito pra cima, muito assim feliz, animado. Mas vai ter momentos que você vai querer parar, que você vai estar triste, desanimado por alguma coisa que você está passando. Isso vai assim te enfraquecendo. Você vai perdendo a vontade ali de servir a Deus. Porque é interessante, quando a gente está frustrado com alguma coisa, quando a gente passa por alguma dificuldade, a primeira coisa que vem na mente é: não vou para a igreja hoje, não quero ler a Bíblia, não quero orar, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa e como se ficar sem fazer essas coisas fossem te ajudar a melhorar. E não vai ajudar, isso só vai piorar. Então, eu confesso pra vocês que tem dias que eu acordo, eu tô sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de jejuar, às vezes de fazer nada relacionado ao espiritual. Mas sabe o que eu faço? Eu vou lá, pego a Bíblia e vou ler a Bíblia sem vontade mesmo. Eu vou lá, ajoelho e vou orar sem vontade mesmo. Fraca, nem que eu ore 5 minutos, mas eu vou lá e oro. Então, vem aquele sentimento de procrastinação. A forma de você vencer a procrastinação é você levantando e fazendo o que tem que ser feito. Mesmo sem vontade, você precisa ir lá e fazer. Então isso acontece comigo algumas vezes, sim, eu confesso. Mas a vida com Deus requer disciplina. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Se você não tiver disciplina, você não consegue. Então, assim como você precisa levantar todos os dias para ir trabalhar ou para fazer coisas que você precisa fazer, você precisa também dessa disciplina para servir a Deus. Você pode amanhecer sem vontade nenhuma de ir para o trabalho, mas você precisa ir. Por quê? Porque se você não for, você não vai ter seu salário, você tem um contrato com a empresa e você pode ser demitido da empresa. Você vai por isso. Então, se você não ler a Bíblia, não orar, não buscar ao Senhor, a consequência disso vai ser o enfraquecimento espiritual. Então, você precisa levantar, orar, ler a Bíblia e fazer o que tem que ser feito em relação à vida espiritual, porque senão você vai ter que lidar com essa consequência do enfraquecimento. E nós não podemos considerar isso como algo irrelevante, não, gente. Enfraquecimento espiritual, meu Deus, é algo terrível. Porque quando a gente está fraco espiritualmente, isso nos impossibilita de fazer até coisas materiais, coisas que a gente precisa fazer na vida física. Vem aquele desânimo, aquele peso, aquele fardo, parece que você está carregando 10 quilos nas costas. É assim que acontece. Então não considere a sua vida espiritual como algo irrelevante. Não coloque a sua vida espiritual em último lugar. Sua pirâmide de prioridades, não coloque em último lugar, coloque em cima, porque você precisa disso para conseguir executar também outras coisas. Uma vez que o teu espírito está bem, as outras coisas vão ser colocadas no lugar. Porque se você não está conectado com o Espírito Santo de Deus, quando vier o dia mal, quando você precisar tomar alguma decisão, fazer alguma coisa assim na vida, você não vai conseguir, porque você vai ficar desnorteado. Então é muito importante você estar sempre conectado com o Pai, para que você consiga administrar bem todas as áreas da sua vida. Então, como eu estou falando para vocês, uma das formas de vencer essa fraqueza é você indo lá e fazendo. A partir de hoje, se você não tem vontade de orar, vai e ore sem vontade mesmo. Não tem vontade de ler a Bíblia? Vá lá e lê a Bíblia. Quando você acordar com aquela fome que você fala, eu não vou conseguir jejuar hoje porque eu não tô bem. Vá lá e jejue, porque jejum é disciplina. Você pode estar com fome, você vai jejuar e depois de um tempo a fome vai passar e você vai conseguir. Então, primeira coisa é isso, é disciplina. Não quer fazer, mas vá lá e faça. As coisas do Espírito mesmo sem querer fazer, você precisa fazer. Outra forma de você vencer a frieza espiritual é você tirar coisas da sua vida que não te agregam,
e que te afastam de Deus. A Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora, porque é melhor você entrar no céu sem olho do que ir para o inferno e ser queimado lá com o seu corpo inteiro. Então, gente, é muito importante você pensar o que é que está te tirando do foco. É uma rede social que você fica muito tempo ali e você acaba se distraindo naquilo e você acaba não fazendo as coisas de Deus por conta daquela rede social. Corta. E eu não tô falando que você precisa radicalizar e sumir das redes sociais. Não, eu tô falando que você pode reduzir a frequência, porque isso também é disciplina. E eu mesma tinha época que eu ficava no Instagram muito, olhando muita coisa, a vida dos outros. E no final do dia eu estava mal, vazia, me sentindo cansada, sobrecarregada, desanimada. Então eu fui lá e cortei. Eu ainda utilizo, mas assim com a frequência um pouco menor. Então vocês que mandam mensagem para mim lá, relevem, tá? Que eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. Vou me atualizar um pouquinho lá, mas eu vou usar para pregar a palavra, para postar coisas úteis que agreguem valor, sabe? E antes eu entrava para ficar olhando vídeo de famoso, e no final de tudo eu me sentia mal porque eu me comparava com outras pessoas, com a vida de A, B, C, pessoas que às vezes mostram uma realidade de vida que não existe, nunca existiu, um padrão de vida que não tem, mostra uma felicidade também que não tem aquela felicidade. Então, na maioria dos casos, o que as pessoas postam ali nas redes é tudo mentira, tá bom? É tudo mentira. Então, eu vi que não vale a pena passar muito tempo lá, olhando a vida dos outros. Então, hoje eu entro, posto alguma coisa, respondo vocês aqui que me mandam mensagem lá no privado, respondo outras pessoas que me mandam lá vários directs, mas eu não fico olhando a vida dos outros porque não me agrega valor nenhum. Isso roubava meu tempo com Deus. Parei também de ver séries, porque era algo que eu ficava ali o tempo todo. Eu queria assistir, e aquilo... Eu não conseguia assistir só um episódio, tinha que assistir vários. 5 ou mais. Então, tipo assim, eu perdia muito tempo do meu dia fazendo isso. Outra coisa é que essas coisas ficam muito fixadas em nossa mente. Então, você acaba se envolvendo muito com aquela história, a ponto de você achar que você faz parte da história mesmo, de verdade. E isso não é legal, você ficar muito envolvido com coisas fictícias. E aí eu cortei. E essa foi uma forma que eu utilizei para vencer a frieza espiritual. E tem coisas que parecem radicais, tem coisa que parece fanatismo, mas tudo bem, não importa, que seja. Mas se algo me tira do foco da presença de Deus, eu simplesmente corto da minha vida mesmo. Outro método para vencer a frieza espiritual é você entender que Deus ele é teu pai, que Deus é teu amigo. Não enxergue Deus como um ser distante. A gente precisa ter reverência na presença de Deus, sim. Mas Deus ele é teu amigo. Você pode falar com ele de maneira simples, porque ele entende. Você que porventura cometeu algum pecado, mas você acha que vai conseguir se aproximar de Deus novamente, para com isso, gente. Você precisa resistir ao diabo, né, que ele vai fugir de você. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, se você confessar o seu pecado e deixar para trás, você vai ser alcançado pela misericórdia de Deus. Então, não fica assim pensando que Deus é distante, que Deus não vai te perdoar. Não fica com vergonha de chegar lá e orar, de falar com o Pai. Não, vai e faça. Ore, fale com Ele. Confesse o seu pecado ao Senhor, que Ele está lá disposto a te ouvir e a te perdoar. Então é óbvio que você não vai ficar brincando com Deus, né? Você vai se esforçar para vencer aquilo, deixar de praticar aquilo. Mas não tenha medo de se aproximar dele, porque isso distancia. Sabe quando você coloca na sua mente que Deus vai te condenar porque você pecou ali em alguma coisa e que você não tem mais salvação? Isso te afasta do Pai. E consequentemente você vai esfriar. Uma vez que tu se afasta, ele se afasta de você também, porque você se afastou dele. Então eu acabei de falar aqui para vocês 3 formas de vencer a frieza espiritual. E eu espero que ajude você que está aí nesse processo de busca, de se aproximar do Pai, que você saiba que é possível sim você se manter firme e constante na fé, mesmo assim com altos e baixos de vez em quando, mas que você permaneça firmado com o Pai, independente do que aconteça, é possível sim você se manter conectado com o Pai nos momentos bons ou ruins, nos altos e baixos, você está sempre com Ele. Então eu espero que esse vídeo te ajude aí, você passe a praticar o que eu falei aqui, e que isso venha agregar valor à sua vida. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.